Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, celebrando o sexto domingo da Páscoa, manifestamos nosso testemunho de Jesus ressuscitado a partir da vivência do amor pelos irmãos que ele nos pediu. Na atitude filial de confiança no Pai, acolhemos o mandamento do Cristo que, com seu amor, nos fez passar da morte para a vida, da escuridão para a luz maravilhosa. Hoje damos graças ao Pai pelo dom da vida de nossas mães, as que estão entre nós e aquelas que já fizeram sua Páscoa definitiva. Então, na alegria pascal, que nós possamos celebrar esse dia de hoje. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 8, versículo 5 a 8, depois o versículo 14 a 17. Atos, capítulo 8, versículo 5 a 8, depois o versículo 14 a 17. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviavam para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, na primeira leitura, quem fala sobre o Evangelho em Samaria, e aqui os Atos dos Apóstolos falam, impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então aqui, nós vemos os apóstolos, dando continuidade à missão de Jesus. Então que nós possamos também dar continuidade à missão de Jesus, levando o seu evangelho, levando a palavra de Deus, e que a gente possa realmente dar testemunho do seu evangelho, dar testemunho da sua palavra, colocar em prática os seus ensinamentos e que nós realmente possamos fazer com que as pessoas acolham a palavra de Deus. E agora, falando do Evangelho, hoje, a segunda leitura, segunda leitura está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 18. Caríssimos, santificai em vossos corações, pois o Senhor Jesus Cristo, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vou-la pedir. Porque fazei-a, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficaram com vergonha aqueles que ultrajam vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se for esta a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Então, essa primeira leitura fala pra gente sobre o amor fraternal, e a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo, que sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Então, que nós possamos também ter paciência, que nós realmente possamos fazer tudo, com mansidão e respeito, com boa consciência, que nós possamos sempre colocar em prática os ensinamentos de Cristo na nossa vida. E agora, ter assim atitude de caridade, de fraternidade com os nossos irmãos, sempre, cada vez mais, que nós devemos sempre ter mansidão, respeito
e boa consciência. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 14, versículo 15 a 21. João, capítulo 14, versículo 15 a 21. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, Jesus no Evangelho de hoje promete que enviará outro defensor e que voltará vivo para junto dos seus. Então, nesse trecho, apesar do ambiente de tristeza e de despedida, observa-se a dimensão futura e perene dos tempos escatológicos depois da Páscoa da ressurreição de Jesus. Ele promete não deixar a sua comunidade órfã. Ele vive e retornará vivo para permanecer junto com seus amigos para sempre. Alegrar-se-ão e entenderão também que Jesus está e permanece neles, e eles estão e permanecem em Jesus. Ele assegura ainda e promete o envio do Espírito Santo, atribuindo-lhe o caráter de outro defensor e de Espírito da verdade. Jesus, o defensor, roga ao Pai para que dê à comunidade, dos discípulos o Espírito Santo, o outro defensor, para que permaneça sempre na vida da comunidade e em cada discípulo. O Espírito Santo permanecerá dentro de cada ser humano fiel a Jesus, enchendo-o de sua graça. Permanecerá junto e ao lado de cada discípulo como um advogado perpétuo, defendendo e protegendo na missão cotidiana de cada um e da comunidade em sua inteireza. O outro defensor é ainda o Espírito da verdade, contraposto ao pai da mentira e príncipe deste mundo. Contrariamente ao discípulo que pertence ao mestre, quem é do mundo não pode conhecer o Espírito, pois conhecer significa ter intimidade. Apenas quem é íntimo de Jesus receberá dele o dom de estabelecer comunhão de vida com o Espírito Divino, que permanecerá sempre dentro e junto do fiel, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.